Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Com alegria, retornamos a essa nobre entidade para mais uma palestra sobre o Evangelho de Jesus. Agradecidos ao Criador pelas bênçãos recebidas, solicitamos que os bons Espíritos nos auxiliem na compreensão do tema do encontro, que versará sobre a indulgência. E de imediato o dicionário nos socorre. Tolerância, clemência, misericórdia, não julgamento. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a questão 886, perguntou aos espíritos construtores da codificação sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E a resposta veio cristalina: benevolência, indulgência e perdão. E à medida que nós evoluímos, que nós saímos da infantilidade espiritual, nós nos conscientizamos de que a nossa felicidade está na razão direta da felicidade que proporcionarmos ao nosso semelhante. E com essa certeza nós tomamos o amor ao próximo como lema, como objetivo da nossa vida. Porque é impossível amarmos a Deus sem praticarmos a caridade. E não podemos pensar em caridade nos esquecendo da indulgência. Porque na resposta eles disseram benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. Então é para com essas imperfeições morais do nosso irmão que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, que tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Os amigos espirituais nos dizem: são bem-sucedidos nas reencarnações, pelos caminhos difíceis, todos aqueles que, mesmo reconhecendo suas falhas, seus enganos, suas dificuldades, suas deficiências morais, conseguem desenvolver sentimentos de compreensão, de solidariedade, exemplificando e com isso ensinando, sem censura, sem condenação, atraindo pelo esforço e pelo trabalho o retorno desses sentimentos na longa caminhada evolutiva. Então a frase inteira da bem-aventurança é: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. É a lei de causa e efeito. Nas instruções dos Espíritos encontramos a indulgência. É o nosso tema da noite. Dos itens 16 a 21, o Espírito José enviou ao mestre Lyonês, em 1863, em Bordeaux, uma mensagem, abre aspas: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Alimentar no sentido de preservar e de desenvolver. 1863 já nos chamavam a atenção sobre que bem poucos fazem uso. Fazer uso é praticar. Então, nós aprendemos pela repetição, para que fiquemos mais dinâmicos,
mais eficientes, o trabalho melhore, as condições melhorem. Mas para isso é preciso decisão e vontade. E os amigos espirituais nos dizem que, infelizmente, nós aprendemos pela repetição das coisas erradas, quando deveríamos já estar aprendendo com as coisas certas. Então esse amigo espiritual nos diz: o homem indulgente jamais se ocupa com os maus atos dos outros. Ele não censura. Se precisa, ele apenas consola, aconselha. E o amigo espiritual José então nos traz umas perguntas que nos deixam a pensar. Quando julgareis os vossos pensamentos, os vossos sentimentos, os vossos próprios atos? Ele inicia pelo pensamento porque nós somos os geradores. Pensamento, depois é sentimento e aí vai para a ação. E ele nos dá uma última informação. Lembrai-vos daquele que julga em última instância. Também nos deixa escrito: sede severos para convosco, indulgente para com as imperfeições alheias. É preciso então fazer uma análise profunda sobre as sombras que ainda existem em nosso interior e que precisam ser corrigidas em regime de urgência. É o exame de consciência. Questão 919, Livro dos Espíritos. Agostinho nos traz o exame de consciência, nós conhecemos. Então, quando Jesus nos diz indulgência para as imperfeições alheias, desculpem, ele nos traz um hino de ternura para os nossos ouvidos que sofrem, porque é um dos sentimentos mais elevados que nós podemos desenvolver e um dos mais significativos convites que nos deixou o mestre Galileu. Porque não existe um espírito na terra que não necessite de indulgência. E graças a ela, nos edificamos, nos engrandecemos e entesouramos a alegria de viver e paz. A indulgência que demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar os sentimentos das pessoas, concitando-as a se modificarem e a procederem também com compaixão, e isto propicia a que elas se recuperem de suas faltas ou de suas possíveis faltas. A indulgência atrai, ela acalma, ela aquieta, ela ergue aquele sentimento tumultuado pela consciência culpada. Mas apesar de todas as instruções que nós recebemos, no estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda é mais fácil criticarmos os atos do próximo, nos esquecendo de que os nossos defeitos requerem também atenção persistente e rigorosa. Se somos indulgentes para conosco, estamos na realidade dissimulando as nossas imperfeições morais e com isso persistindo nos erros, porque nós estamos nos enganando. A prática dessa virtude, os amigos espirituais nos informam, nos levam a considerar com mais rigor os nossos defeitos e a enaltecer as virtudes do próximo. Muitas vezes nós não enaltecemos as virtudes do outro porque isso nos incomoda, nós sabemos que ainda não possuímos. Isso como que nos diminui, e como não gostamos, nós vamos enxergar
apenas aquilo que não deve ser enxergado. Então, ser indulgente é saber relevar, é ser complacente, compreensivo, diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes, porque nós vimos há pouco, existe um julgador em última instância. A indulgência tem, então, como função clarear o raciocínio do nosso próximo, renovando-lhe o modo de pensar e de ser, amparando-o na caminhada. Também tem a função de clarear o nosso raciocínio. Mas enquanto o orgulho estiver ditando as regras do nosso comportamento, nós só teremos olhos para exaltar os enganos alheios, fingindo e não anotando as qualidades que as pessoas possuem. A amiga espiritual Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, ela vai nos trazer uma preciosidade. A indulgência é a caridade em começo. Um coração indulgente possui um tesouro de amor que usa na compreensão do estado espiritual em que as demais criaturas estagiam. Não vê os defeitos alheios, nem se preocupa com os atos negativos dos outros. Antes coloca sobre eles, defeitos e atos negativos, um sudário de piedade, impregnado de amor. Porque ela nos diz, a indulgência é um dos sentimentos mais elevados e que nós podemos desenvolver. Porque se nós quisermos, nós somos imbatíveis. Caracteriza-se pela compaixão que demonstramos pelo próximo e pelas suas imperfeições. Permite que sejamos benevolentes e desculpemos as ofensas que nos atingem. Ao mesmo tempo, proporciona àquele que nos ofende a possibilidade de reabilitação por meio de boas ações que vão ajudá-lo na reconquista de si mesmo. Então a indulgência funcionará como remédio para o desequilibrado, acalmando na sua aflição em que se debate. Essa virtude será sempre o melhor bálsamo para que as virtudes, as enfermidades morais, sejam barradas no nascedouro, para que aí sim surjam as virtudes. Um exemplo, Jesus e a mulher adúltera. Nós conhecemos essa passagem. Os fariseus trouxeram até Jesus uma mulher pega em ato negativo. E vão dizer ao mestre, esta mulher foi pega nessas circunstâncias, o que tu dizes? Tentavam enredar o mestre. O mestre, então, conhecendo-os, sentindo-lhe os sentimentos, vai perguntar, o que diz a lei? Respondeu o fariseu, esta mulher, pela lei, deve ser lapidada, apedrejada até a morte. E Jesus, então, diz o seguinte, cumpra-se a lei. Mas, aí vem a nova orientação. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, que não cometeu nenhum erro. Dizem que foram saindo todos, iniciando pelos mais velhos. Quando Jesus olhou, não viu ninguém, perguntou à moça, onde estão os que te condenaram? E ela respondeu, foram embora, Senhor. Então, eu também não te condeno, responde o mestre com muito carinho. Vai e de futuro não tornes a errar. Isso serve para todas as etapas da humanidade. Precisamos entender nossos irmãos de caminhada. Quanto precisamos e desejamos que nos entendam eles, dentro do princípio doutrinário que esposamos. Então precisamos exemplificar a tolerância que constrói,
que não se mistura com a convivência interesseira e nem com a conivência dolosa. O não julgueis para não ser julgado é outro exemplo. Juntamente com atirar a primeira pedra do mestre Galileu, são os fundamentos da tolerância que ajuda e favorece as relações entre todos nós. A compreensão das fraquezas alheias e dos erros do próximo, que geralmente são iguais aos nossos, e muitas vezes os nossos até são um pouco piores, é recurso vital para que o progresso se faça na vida de todos nós, mas deve ser feito sem coação, sem exigência, sem impositivo, que não sejam os da própria consciência, a consciência despertando para a verdade, e também que não sejam dos nossos sentimentos acordando para o amor. Indulgente para as misérias humanas, o Cristo veio à Terra para auxiliá-los no árduo caminho do progresso. Desde sempre ele suporta as nossas imperfeições e compreende com misericórdia as nossas defecções. Consciente de que a libertação dos erros e a ruptura das algemas dos instintos agressivos são processos lentos, mas Jesus jamais se irritou ou desanimou. Em momento algum, o mestre demonstrou cansaço ou perturbação. Nas ocasiões em que ele se mostrava enérgico, houveram várias passagens, nós conhecemos, ele sempre evitou a rispidez e a agressividade, que são tão comuns ainda hoje em nossos atos diários, e nós sabemos disso. O mestre tomou a sua cruz e plantou-a figuradamente no monte da adversidade humana. Fez esse trabalho sem cobranças, sem queixas, sem lamentações. Mesmo no momento derradeiro, ele se manteve indulgente e compassivo, tanto que ele entrega Maria a João, eis aí tua mãe, diz a João, eis aí teu filho. Antes do último suspiro, ele levanta os olhos e diz: Pai, perdoai-os. Eles ainda não sabem o que fazem. E com isso, ele exemplificou de modo inquestionável a virtude da benevolência, que até hoje ele nos concita a exercer e a conquistar, desde agora e para a eternidade. Que fique para a nossa reflexão, queridos irmãos, caras irmãs, nós vamos, nesse momento, agradecer mais uma vez aos benfeitores espirituais que nos deram condições, pela inspiração, de entendimento sobre esse tema tão atual e, ao mesmo tempo, tão complexo. Continuemos na paz do sublime Galileu, agradecemos esta oportunidade. Boa noite.